Olá! Tá começando o 91º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bom, Marcos? Olha, não tô dando conta de tanto assunto aí pra falar. Você conseguiu dar uma filtradinha? Eu acho que consegui dar uma... Eu usei os métodos que a gente vai falar sobre e-mail para feedbacks também. E até que funcionou. Então, legal. Deu para dar uma compactada, trazer umas coisas aqui. Eu só queria saber, Bia, com que frequência você vem encontrando aí, eu como uma IA, em artigos científicos, que eu vi que você já achou pelo menos uma vez que você postou, então me diverti. Então, como diz o garotinho lá do Sexto Sentido, eu vejo o tempo todo. Olha, tá feio o negócio aqui, viu? Depois que eu postei a notícia no Twitter, a gente já vai comentar, o pessoal mandou mais links e até buscas no Google com aquela frase padrão que o ChatGPT usa para falar que não tem mais informações. E se você jogar lá no Scholar, no Google Scholar, você já vai achar bastante coisa. Mas vamos atualizar os nossos ouvintes do que nós estamos falando. Pois é, um artigo científico escrito com ChatGPT. E lá na conclusão, os autores, né, deixaram escapar ali o ChatGPT falando: sinto muito, não tenho mais informações sobre pacientes e tal, eu sou apenas um modelo de linguagem, blá, 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 né? Então isso foi para o artigo final e espanta, né, como os revisores também deixaram batido. Depois dessa revista apareceu uma outra que até tem um fator de impacto um pouco maior, já que a primeira da Elsevier, né, o pessoal reclama bastante que para você publicar é $500, mas eles não pagam os revisores, é tudo trabalho voluntário. Então, mercantilismo científico total, né? Mas pessoal aí que quer produzir insanamente está usando muito ChatGPT, mas não adianta fazer as coisas nas coxas, né? A gente sempre enfatiza aqui que tanto ChatGPT como Copilot, Gemini são ferramentas fabulosas para ajudar nos nossos trabalhos, mas você não pode fazer as coisas simplesmente delegar e jogar do jeito que apareceu lá, né? Tem que ter uma revisão, você tem que estudar os dados, verificar se o que o ChatGPT está condensando ou está inferindo realmente faz sentido. Então, é um trabalho cuidadoso, meticuloso. E, infelizmente, como em diversas outras áreas, está tendo um uso aí indiscriminado e totalmente porco, vamos falar assim, né? Português bem claro. Eu lembro que teve uma época, né, faz uns 2 meses, que os reviews da Amazon estavam... O pessoal achou vários lá, como um grande modelo de linguagem, não posso falar o que eu achei sobre o produto, mas aqui está o que algumas pessoas diriam. E tava lá, bonitinho, como se fosse um review, só que feito por lá, né? E isso tá ficando meio comum mesmo, né? O pior são essas frases padrão, né? Que aí dá bem na cara que foi. Mas mesmo quando não tem frase padrão, tem que revisar. Esses dias eu tava mexendo num texto, e era um texto que falava sobre aquele... o gerador inteligente de imagens do Google, que colocou diversidade onde não tinha, etc. E era uma explicação da uma notícia, e falava assim, colocou pessoas de cor, não sei o que lá. Que não se diz mais dessa forma, né? E tava lá e assim, sem uma leitura atenta, passaria batido. Então, mesmo quando não tiver essas coisas que entregam, tem que ler, tem que fazer o papel de revisão, senão vai passar vergonha, vai falar bobagem de um jeito ou de outro, né? Vai passar vergonha e vai viralizar no Twitter. Não sei o que é pior. Bom, vou começar com os follow-ups aqui, que tem bastante coisa em relação às últimas semanas. A gente comentou sobre a briga do ar-condicionado no ambiente de trabalho, e o José falou que uma das maravilhas do trabalho remoto é não ter mais que brigar por conta disso, ficar com a garganta inflamada. Ele falou que isso era uma coisa constante, e ele falou, apesar de não ter aqui um ar-condicionado, eu não sinto nenhuma saudade. Aí você põe a temperatura que você quer, se quiser ligar aquecedor quando tiver 30 graus você liga, é você que manda no seu ambiente. E faz todo sentido, né? Porque aquilo que eu falei, muita gente me respondeu, concordou comigo, que você realmente é mais produtivo em temperaturas mais amenas. Os extremos são ruins, mas aparentemente o extremo calor, por exemplo, trabalhar acima de 30 graus é pior do que trabalhar, por exemplo, a 0 graus, né? Tem a questão de você se movimentar, você pode andar mais a pé,
trocar elevador por escada, bota o sangue para circular, que isso minimiza realmente um pouco, né? Você pode também se agasalhar, coloca roupa térmica. É mais fácil de amenizar o problema do que amenizar com o calor. Porque o calor chega um ponto que você bota a roupa mais fresca possível, tira tudo e você continua suando, né? Então, é um horror. Mas, de fato, aquecedor e ar-condicionado no seu home office, na temperatura que você gosta, é realmente um paraíso. Uhum. Agora, sobre o papo dos métodos para criar e manter também o hábito de leitura, que a gente comentou na semana passada, sua aula que você deu pra gente sobre isso, o Fábio falou que costumava ler um livro por vez, mas se sentia frustrado quando a mente dispersava ou quando o livro não prendia. Ele falou que recentemente simplesmente aceitou o jeito de lidar com os livros e ele começa a ler. Se estiver bom, ele vai até o fim, se não, encosta e vai para outro. Afinal, a fila é grande e a vida é curta, ele falou. Ele comentou que uma amiga é o exato oposto. Quando começa um livro, sempre termina, esteja bom ou não, e ela tem o cuidado de começar a leitura de assuntos do interesse dela, mas isso sempre pega o Fábio, né? Ele falou que de insistir na leitura que às vezes pode estar meio maçante. Ele até quer saber de que jeito que a gente é dentro desse espectro e falou que deu uma dica também, né, de livro relacionado, que é o Como Falar sobre Livros que Não Lemos, do Pierre Bayard. Ele falou que a tese é de um linguista francês, de que a gente não tem que necessariamente ler o livro completo para discorrer sobre ele, que folheando ali rapidinho já dá uma base para discorrer sobre o assunto e que isso pode ser salutar, visto a infinidade aí de livros existentes. Ele falou que começou a ler entusiasmado, gostou, e não por ironia parou no meio. Engatou no outro que chamou mais atenção, mas que ele pretende retornar. E você, Bia, você é do tipo que vai até o fim, mesmo que o livro já não tenha mais aquele apelo, ou perdeu, acabou, próximo? Sim, a gente não pode ter vergonha, nem pudor, assim, de abandonar um livro que o assunto você descobre que não te interessa. Eu estava falando que estava lendo o da Hattie, né, a biografia lá da primeira mulher mais rica dos Estados Unidos e tal. Eu comecei a ler e eu descobri que esse mundo aí de real estate e ações no início do século passado realmente não é um mundo que me interessa. O livro vai muito nisso, né? Talvez mais pra frente fique interessante, mas eu acho que no momento eu vou deixar esse livro de lado. Eu tenho outras biografias, eu falei que eu tenho duas do Walter Isaacson, que é o do Elon Musk e do Leonardo da Vinci, né? Então eu acho que eu vou passar essas na frente aí. O Elon Musk acho que é o único que eu não li, assim, desses grandes bilionários e grandes mentes aí do Vale do Silício, né? Já li do CEO do Google, Steve Jobs, já li incontáveis, né? Esse aí eu tô desde o ano passado enrolando, então eu acho que eu vou ler esse e depois vou ler o do Leonardo da Vinci, que eu acho que são perfis, assim, que, né, sendo eu da área, assim, eu acho que o assunto vai me interessar mais, né? Envolvendo ciência, tecnologia, no caso de ambos, né? Envolve muito fronteira do conhecimento, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente está explorando agora com a SpaceX, mesmo que o Leonardo da Vinci fazia também, e tantas outras mentes geniais faziam anos atrás. Eu me interesso muito mais por esse perfil de biografia. Então não se preocupe, gente. Se você vê que o assunto não te interessa, não é do seu mundo, deixa o livro de lado, não tem problema, parta para outro. E ainda continuando o que o nosso ouvinte disse, tem momentos do dia que você não tá, tua mente não está engajada naquele assunto. Você se dispersa porque às vezes naquela hora, naquele dia, naquele local não é um assunto adequado. Então por isso que eu leio mais de um ao mesmo tempo. Leituras mais simples, assim, que você não precisa ficar muito concentrado, muito focado, por exemplo, na sala de espera do médico. Você pode ler um livro mais leve, assim como minha leitura pós-almoço são leituras mais técnicas, né? Enquanto à noite eu prefiro ficar aí em ficção ou biografias, que são coisas bem leves e mais agradáveis para você ler antes de dormir do que assuntos técnicos. Então, separe, faça como eu, né? Separe as categorias. Isso é uma coisa que eu descobri já bem tarde na vida, vamos dizer assim, né? Uma coisa que eu queria ter adotado mais cedo. Mas como hoje a gente tem o Kindle, né? Você compra o livro ali com um toque e tal, a gente tende a acumular mais livros mesmo. Então, separe as leituras. Então, eu tenho sempre 3 livros ali que estão engatilhados, né? O da Hattie eu vou abandonar agora, o do Dan Ariely eu já tô quase no fim,
E o terceiro lá é o Dopamination, que eu tô acabando também. Tô bem no finalzinho já. Legal. Então, façam isso. E vou falar desse livro, merece comentários aqui na área de trabalho. Tá bom? Boa. Você traz o fichamento aqui, né? Quando você terminar. Vou trazer. O Kelvin também comentando sobre isso, ele falou que já tem uns meses que ele se forçou a ler mais livros e agora já virou um hábito. Ele falou que antes eu passava um tempão em redes sociais, tirei os apps de rede social do telefone e passei a fazer hobbies mais produtivos. Então ele falou, aprendi novos idiomas, a própria leitura. E ele falou, fiz basicamente o que vocês comentaram no episódio. Comecei a consumir livros pelo aplicativo do Kindle, criei um widget, né, na tela inicial e estabeleci a meta de 1 livro por mês. Quando eu vou começar uma leitura nova, eu faço a conta de quantas páginas eu tenho que ler por dia. E ele falou que tem a lista de livros dele, de filmes e séries também no Notion. E ele falou, para também não gastar tempo e energia decidindo qual que eu vou ler, eu faço um sorteio e pronto, né? Ele falou que também, para marcar os filmes e séries aos quais ele assiste, ele usa o app TV Time, que tem reviews, etc. Esse app eu acho ele meio lentinho, assim, ele tá sempre rodando pesado, processando muito, demora para retornar, mas eu marco lá as séries que eu vi, os filmes eu deixo lá no IMDb mesmo. E ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que eu não sei se é uma dica que a gente já deu aqui. Quer mudar um hábito? Pega um app que você quer reduzir o uso, tira ele daquele lugar no seu telefone e coloca no lugar algo que vai criar um hábito bom. Mexe muito no Instagram? Tira o Instagram, coloca lá o app do Kindle. Você vai abrir por memória muscular reflexiva e vai passar a abrir mais, etc. É um jeito interessante de você criar esses hábitos. Perfeito. A única coisa que eu mudaria em todo esse método do nosso ouvinte aqui é que eu acho que ao invés de colocar meta de páginas por dia, eu colocaria meta de tempo. Porque ainda mais quem está começando a pegar o hábito. Às vezes você não tem uma velocidade de leitura tão boa, algumas coisas você precisa raciocinar e às vezes você tem que voltar na leitura, você meio que se dispersou, não entendeu, então você volta, tá? Isso é uma coisa que você vai treinando e vai melhorando com o tempo. Então eu acho melhor você definir um período de tempo por dia ao invés de número de páginas, tá? E outra, você vai ler mais rápido, livros mais leves, né? Romances e ficção, em geral, você vai ler mais rápido. Ao passo que assuntos mais densos, mais complicados, você vai perder mais tempo, né? Então, eu com livro técnico, a minha meta não é nem por página nem por tempo, é por capítulo. Porque eu tenho medo de parar num capítulo difícil do meio e depois, quando eu retomar a leitura, eu tenho que começar do zero porque eu me perdi. Então, às vezes o assunto é difícil e tal, então tá bom, vou ler este capítulo, porque o capítulo tem início, meio e fim, e você consegue raciocinar e de repente até fazer anotações, né? Eu às vezes faço isso a respeito do capítulo, em especial quando o livro tem assuntos, apesar de ter um grande tema, tem subtemas bem diferentes, então eu prefiro ler o capítulo inteiro, faço algumas anotações já quando eu termino o capítulo, pouca coisa, gente, um parágrafo, né? Algumas linhas só, né? Para você no futuro revisar, saber do que se trata, o que chamou a sua atenção naquele texto, tá? E é isso. Mas no mais, continua firme aí que você está no caminho certo, tá bom? E uma coisa parecida com o que você acabou de comentar, o que o Mário Neto faz. Ele falou que ele usa uma técnica que é, ao fim de um capítulo, fecha o livro ou Kindle, abre o ChatGPT no modo áudio, que tem lá no aplicativo, né? E tento descrever o que eu lembro daquele capítulo que eu acabei de ler, desde o título aos pontos que chamaram mais atenção. Ele falou, isso me ajuda a forçar a mente a buscar ali pelo que mais marcou e afia também a mente a fixar melhor os conceitos passados no livro. Ele falou que depois pede para o ChatGPT avaliar e complementar as impressões, e aí eu avalio, é uma avaliação dupla, né? Avalio o que ele respondeu. Dependendo do livro, se for mais técnico, ele falou que no outro dia pega o que ficou registrado e leva para o Obsidian para fazer um registro também, e futuros estudos. Ele complementou sobre o lance de criação de hábitos, que ele está usando faz uns anos já o aplicativo Way of Life, tanto para reduzir os hábitos ruins, quanto para reforçar os bons. Eu vou deixar aqui na descrição, junto também de um app que eu acho ótimo, que é o Strix. Ele gamifica e quantifica os hábitos que você mesmo definiu lá, para criar e para quantos dias seguidos você fez, etc. E aí tem as categorias. É bem simples, mas bem interessante. Então eu vou deixar tanto o Strix quanto também o Way of Life. Way of Life para Android e para iOS ou só para iOS? Tem pros dois esse. O Strix que eu acho que só tem pro iOS, mas o Way of Life tem pros dois. Estou anotando.
Muito bem, encerrado o Papo de Livros, mas podem seguir mandando os feedbacks de vocês. É sempre muito valioso para todo mundo vocês mandarem isso. Então, gigahertz.fm/feedback ou lá com a Bia no Telegram. E na semana passada a gente brincou, né, do Bia GPT, de treinar um LLM com tudo aí que a Bia tem no Evernote. E o Sérgio gostou da ideia. Ele falou que é um acumulador de dados e tem muitos dados de conversas minhas. E falou que, inspirado pelo Bia GPT, ele queria saber se a gente conhece algum local para usar os dados dele, ele falou, só os meus dados, por conta de LGPD, para treinar um LLM com as minhas informações e fazer o Sérgio GPT, para me ter como um assistente, por exemplo. Ele falou, alô, Black Mirror. Brincadeira que eu faço lá no ADT, né? Uhum. E ele falou, sou programador, então estou familiarizado em lidar com essa parte mais técnica. Você conhece algum método alternativo para isso, Bia? Poxa, eu também precisava explorar mais isso, viu? Mas tá aí, é hora de começar a explorar. Guarde por enquanto num drive local seu, né? Não use aplicativos ou nuvens. Salve localmente e vamos descobrir aí. Vamos pesquisar e quem sabe a gente não acha. E a gente já pede para os nossos ouvintes aí também. Passem dicas para nós aí, para a gente criar o nosso próprio GPT. O GPT pessoal de cada um. Tem algumas, assim, um produto mesmo que você assine, suba tudo e já comece a usar, não tem, porque essa é justamente uma questão de privacidade enorme, né? Eu não teria uma empresa que lida com essa quantidade de dados pessoais de ninguém, porque eu não sou maluco, né? Então, mesmo aquele fala assim, só vou subir os meus dados, LGPD, é um desafio, né? Você vai subir todo o seu histórico de e-mails enviados, lá no de e-mails enviados tem também no histórico o que as pessoas mandaram para você, né? Mensagem, vai subir só o seu lado das mensagens. Uma parte que vai tornar o modelo eficiente é ele saber quando você responde de um jeito, quando você ri haha ou hahaha, né? Ou quando você... Né? A reação, ela depende justamente do que desperta. Então, é um desafio, né? Para a parte mais técnica, porque ele falou que é programador, tem algumas coisas que dá para mexer e fazer, mas nada mesmo ali no estilo de criar um GPT gigantesco mesmo, para ele. Tem LangChain, que ele é um método de você costurar chatbots e agentes com dados que você vai mandar. Ele aceita tanto Python quanto JavaScript também, uma coisa que eu estou vendo que o pessoal está usando bastante para treinar modelos customizados. Existe também, eu vou deixar na descrição, a Wolfram Language, que é do Stephen Wolfram, que é das antigas aí. E ele já falou que ele está tentando fazer um jeito de consumir os dados dele, porque esse cara... Ele é maluco. Ele quantifica tudo a respeito da existência digital dele. Ele guarda em que horário ele manda cada e-mail. Ele registra, cada vez que ele aperta backspace, né, delete, para depois pegar isso e mastigar os dados e saber se ele comete mais erros digitando quando ele está cansado, se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite. Ele quantifica tudo a respeito dele e ele pretende fazer justamente aqui o que o Sérgio fez, mas nem ele que é cabeçudo montou um negócio desses ainda. Pra você ver como é uma coisa meio difícil mesmo. Então podem esperar que vai vir e possivelmente pelas mãos dele, né? Eu mesma estou esperando também o próximo Windows, né? A promessa toda é que a gente tem uma solução local para tudo isso, né? Baseado em sistema operacional. E, bom, quando tiver o novo Windows, aí eu vou trocar de máquina também, já vou investir num hardware melhor, já pensando, né, em todas essas ferramentas de IA. Então, já pretendo fazer tudo junto. Vou deixar as coisas quietas, por enquanto, do jeito que estão. Estou precisando trocar meu equipamento, mas serei paciente, eu vou esperar, porque eu tô com expectativa. E uma última dica só que eu vou dar para o Sérgio é a seguinte: dá uma boa espiada em modelos de código aberto. Então, o Llama do Facebook, né, da Meta, tem o Cerebras, que eu vejo também fazer um barulho, tem o Mistral, né, que é a empresa francesa que está fazendo um maior barulho também aí, tem menos de um ano e já está com vários modelos bacanas, grandes, etc. Com esses modelos abertos, você consegue mexer na parte de instrução, de alinhamento, o grounding, né, que é justamente esse... subir mais os dados ali para ele ter uma área de conhecimento maior do que você quer, parte de refinamento também dos dados. Então, por ele ter essa familiaridade com programação, eu acho que pode ser o caminho, e eu vou deixar aqui links na descrição também para facilitar esse início, mas tudo isso para dizer o quê? Nesse momento, ferramenta comercial para isso não tem. Você pode, por exemplo, lá no ChatGPT, quem assina o Plus, consegue treinar GPTs customizados. Você sobe até alguns arquivos para ele usar como base também, mas é muito
É limitado, assim, é muita coisa, mas já para esse propósito é limitado. O próprio Google tá lá com o Google Gemini 1.5 Pro e eu recebi acesso é basicamente um beta, sei lá, é um acesso antecipado a isso, que ele tem aquela janela de 1 milhão de tokens. A gente pensa, nossa, 1 milhão de tokens? Eu falei, vou subir todas as transcrições de tudo da Gigahertz e vou fazer o assistente inteligente maior da vida sobre isso. Não dá. Se eu subir 7 transcrições, dá 100 mil tokens já. Nossa. Então seriam 70 episódios. Entre aspas, pouco, né? Coisa pra caramba. Mas esses volumes, eles ficam fora de controle rápido. Então, o principal limite vai ser justamente nesse momento essa parte do quanto ele aceita de tokens, etc. Mas tá caminhando para isso. Acho que daqui a um ano, essa resposta vai ser bem diferente. Nesse meio tempo, tem um bando de link aqui na descrição. Com certeza. E sobre o DeX, o Paulo publicou um shorts com o DeX rodando na tela multimídia do carro. O carro dele vira um PC. Meu Deus, o Marcos vai colocar o link aí, mas já tô com calafrio só de pensar. Agora, eu vi uns vídeos de estudantes chineses. A China tá uma coisa de louco no campo acadêmico e no desenvolvimento científico, e os jovens, as crianças são muito cobrados. Então eu vi um vídeo do pessoal indo pedalando, né, entre uma aula e outra no campus, comendo enquanto pedalam para não perder tempo para a aula, para estudar. Nossa. E o outro com um laptop na bicicleta. É inacreditável. Vou mandar esse link para você e você coloca para o pessoal ver, porque eu acho que aí já é insanidade, tá? A gente quer ser produtivo, a gente quer fazer nosso trabalho render, mas calma lá. Pera aí um pouquinho. Aí já é Circo du Soleil, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo do Paulo. Fiquei bem interessado no vídeo completo. Ele falou que vai publicar em breve isso, né? Do DeX, o Samsung DeX rodando ali no display multimídia do carro. E ele brincando, né? Que o carro virou PC também. Então, tá indo. Pelo menos é mais seguro do que usar o laptop na bicicleta. Você usar o display inteligente do carro como passageiro, pelo amor de Deus, para fazer o trabalho. Então, bem interessante. Ele vai explicar, cara, também, como é que isso veio a acontecer. Mas que eu achei interessantíssimo, eu achei. Agora, Bia, a gente comentou algumas vezes daquele tablet, os tablets, né, da Onyx, Onyx Books, etc., que tem aquela tela de e-ink colorida, tem um leitor também de telefone também, e eles estão vindo para o Brasil, olha só. Mas o preço, né, e o preço? Como é que fica? Gente, importação aí tá impossível, né? E eu já andei fazendo cotações aí de alguns modelos que eu gostei, mas você sabe que eu não gosto de coisa pouca, né? Eu sou uma nerd exigente. Então, aí um dispositivo aí de menos de $1.000 ficar por 5 mil, 6 mil, é complicado, né? Não dá. Vou ficar sonhando aqui, ainda pretendo fazer isso, quem sabe numa viagem, mais pra frente, mas, gente, não dá, né? O que a gente falou bastante foi o Tab Ultra C Pro, esse é maravilhoso. Que é de tela colorida mesmo, colorida com ink, etc., Mas é isso, né? Ele vai chegar aqui custando 5.300, que é um preço bastante salgado, né? O Poco 5, que é o mais simples, vai chegar custando 1.300 e que aí até dá para encarar, né? Tá mais próximo aí do que esses tipos de coisas custam geralmente, mas pesado. Vou deixar até na descrição aqui uma matéria falando sobre como, né, eles se preparam para cá, mas tem os desafios de importação que não são fáceis, né? Muito bem. Agora vamos falar de tretas com o Evernote, tretas dos nossos ouvintes aqui. Parece que o Evernote está passando por probleminhas, né? O Matheus Rodrigues contou, né, sobre o problema dos arquivos corrompidos no Evernote dele, né? Então ele disse que artigos antigos do tempo da faculdade lhe foram corrompidos e outros que ele tinha salvo 3 semanas atrás simplesmente sumiram. E ele mandou para mim o depoimento de uma amiga dele também, a Camille, né, que diz que resolveu voltar para o Evernote em caráter experimental para fazer as anotações do doutorado dela, né? E ela gostou da facilidade de mover notas e cadernos só arrastando com o mouse, né? Mas a facilidade acaba por aí e daí em diante é só ladeira abaixo, né? Ela disse que fez anotações e subiu PDFs no iPad, rolou bem. Só que ela foi abrir no computador, demora demais para abrir o PDF. Eu já percebi isso também acontece comigo.
E ela fala que precisa de dinamismo e não ficar esperando a boa vontade do app. Então, esse é o motivo, esse e outros, né, com gravações também. Eu uso só o Samsung Notes, não tem jeito. As coisas que eu tô trabalhando, que eu tô usando no momento, que eu preciso alterar, idas e voltas e fica no Samsung Notes mesmo, e o Evernote só mais lá no futuro para fins de busca e arquivamento, tá? Ela disse que também que foi gravar uma aula e, para surpresa dela, quando ela foi desligar a gravação no intervalo, a nota estava vazia. Também já aconteceu comigo, Camille, não foi agora, isso já tem uns 3 ou 4 anos. Por algum motivo, quando apaga a tela, você não vai deixar ali gravando a aula o seu dispositivo com a tela acesa o tempo todo, porque a bateria vai pro saco, né? Mas por algum motivo, depois que a tela apaga, eu não sei se o Evernote perde a nota, se é um problema de integração, mas não sei explicar. Mas o fato é que às vezes acaba não gravando, ou então grava e interrompe a gravação no momento que a tela apaga. Isso é péssimo, horrível, né? E ela disse que testou mais vezes, aconteceu a mesma coisa. Criava notas que ficavam salvas lá com o nome de áudio, mas ela abria a nota e ela estava vazia. Ela também fotografou com o celular algumas anotações importantes, foi abrir no computador, estava lá a imagem corrompida, mas no celular não, tudo aparecia normalmente. Aí, segundo ela, conclusão, voltei para o UpNote e percebi que ele funciona super bem para esse mesmo fluxo. Eu tive um outro problema semana passada com o Evernote. Eu fui fazer exame de sangue e salvei o protocolo do meu exame direto com a câmera do Evernote e atribuí um lembrete que era para quando os resultados ficassem prontos, né? Uhum. E o lembrete simplesmente não apareceu, não tocou. Eu fui lá, abri em vários dispositivos, estava lá salvo como lembrete, mas ele é um lembrete que não lembrou. Então eu acabei esquecendo e por um acaso, alguns dias depois, eu lembrei que tinha que pegar o resultado daqueles exames. Eu falei, ué, o Evernote não ia me notificar? E não sei o que aconteceu. Apesar de estar o lembretezinho salvo, estava tudo certinho lá dentro da nota, não notificou. Complicado, né, Evernote? Complicado. Essas coisas não podem acontecer. Né? Perder dados da pessoa é o crime. A única coisa que você não pode fazer é isso. Né? Pode mexer na interface, pode bagunçar tudo, pode até colocar todo lugar, mas perder dados, isso não se faz. Ainda mais situação assim, né? Foi gravar a aula, você vai descobrir que deu errado depois, porque parece que está gravando, né? Cria a nota, mas fica vazia. Não sei, interessante não, né? Ruim, mas curioso que isso tenha acontecido meio junto aí com o que aconteceu com o Matheus e com a Camille, né? Então pode ser alguma coisa que eles estejam fazendo por lá que tenha bagunçado. Quem está passando por isso, manda pra gente também, pra gente saber até ter uma noção aí da frequência mesmo com que isso está acontecendo agora, mas tá aí, a gente tinha falado, acho, rapidinho do UpNote já algumas vezes aqui, e é interessante que a Camille falou, ó, eu usava o UpNote, resolvi usar o Evernote porque eu sabia que ia ser mais fácil para fazer isso aqui de estudo. Não deu certo, tentei no UpNote e funcionou tão bem. Ele pode não ser os mesmos recursos, mas o resultado, mesmo que o caminho seja diferente, acaba sendo o mesmo. E aí, eu suponho que nem, sim, eu não vou falar nem pagando, mas nem de graça também, a Camille resolva voltar agora a testar de novo o Evernote, porque não é exatamente o tipo de situação que pode acontecer no momento que você mais está dependendo para a parte de estudos, né, que é um caso de uso grande aí do Evernote, né. Muito bem, agora uma notícia que eu vi que empolgou bastante o pessoal que pintou nessa última semana é que o Office pode voltar a ter, enfim, a próxima versão do Office, uma licença vitalícia, ao invés da assinatura que a gente sabe que nem todo mundo gosta, né? Por muito tempo, muitas plataformas, empresas fizeram um esquema de ou você assina e paga a mensalidade, ou então tem um plano de compra mesmo, que acaba sendo ali 2, 3 anos, dependendo do preço, para pagar de uma vez só, e nunca mais tem que pensar nisso. E parece que a próxima geração do Office 2024, pode ser vendido também aí, com essa licença vitalícia e opiniões divididas, mas eu acho que mais positivas sobre isso, né? Primeiro a coragem de você jogar R$1.200 assim de cara, né? Uma coisa que talvez não seja vitalício para você. Né? As coisas mudam e sei lá. Eu tenho 3 contas do Office, gente. 3. Né? A minha pessoal hoje tá no gratuito, né? Mas há muito tempo atrás, lá antes da pandemia, ainda quando eu tinha uma conta só, eu fazia assinatura anual, adorava e eu já estava há um bom tempo, acho que quase 10 anos nesse esquema aí, e funcionou e funciona super bem para mim.
Acho que muita gente hoje está nessa mesma situação que eu, né? Você tem lá a sua conta pessoal e tem a sua corporativa, ou então sua pessoal é corporativa, mais uma acadêmica, então quem usa bastante, assim, percebe realmente a utilidade. Se você tiver uma conta só para você gerenciar a sua vida, né? Se você é profissional liberal, se você é estudante, a sua instituição não tem o Office, mas eu acho que é um excelente investimento. Eu só não sei se eu teria coragem de fazer uma assinatura vitalícia. Pelo preço cheio, e esses 1.200 eu acho que era o preço da versão antiga, né, da assinatura vitalícia também. Tem que pôr muito na balança, assim, tem que ver o quanto alérgica a pessoa é a assinaturas mesmo, porque geralmente na ponta do lápis não compensa, né? Mesmo assim, e o Braulio Mac até falou que você sempre acha com desconto. Já achei aqui o Office para comprar desde 1.200 até R$50. Às vezes aparecem promoções e aí vale a pena. Mas no longo prazo, o que vai acontecer? Geralmente o suporte é de 4, 5 anos. Não é um problema para agora, mas comprou a licença vitalícia do Office 2024 hoje. Vai chegar 2030? Você não vai ter muita opção. Você vai continuar preso ao 2024, provavelmente sem acesso a todas as funções inteligentes que vão aparecer entre agora e lá, né? A assinatura, teoricamente, é para justamente justificar que você está fomentando o desenvolvimento contínuo daquilo, né? E vai seguir tendo acesso à atualização de segurança, de estabilidade, funcionalidades novas, né? Então foi até uma coisa que o Braulio também comentou, né? Que é a diferença entre você pagar pelo Office, o pacote Office, e o Office 365, que tem essas atualizações em tempo real, não sei, né? Você usa ao vivo ali, não usa só a versão fechada empacotada que você comprou, né? E o Gabriel até falou que ele nunca gastou esses R$1.200 que seriam com assinatura até hoje do Office. Então tem que ver bem aí na ponta do lápis o que compensa, mas o preço já é colocado lá em cima mesmo para ser meio proibitivo mesmo e te empurrar para assinatura, né? Você quer pagar R$1.200 hoje ou 35, 50, 70 que seja por mês ad eternum. Acho que não tem muita disputa, né? Quero saber de vocês que já assinam a anuidade, se vocês teriam coragem de pegar a licença vitalícia. Se alguém de vocês já pegou ou pretende pegar, conta pra gente o porquê, porque nós vamos adorar saber e compartilhar com todo mundo aqui os motivos. Quem sabe não tem mais pessoas que se inspiram e pensam, pra mim pode ser uma boa, né? Exato. Acho que um pequeno empreendedor, talvez, você tem uma pequena empresa, você é um profissional liberal, de repente para o seu negócio, né, para a sua profissão pode ser útil, por que não? Então compartilhem com a gente as suas impressões, tá? Boa. E seguindo aqui, está quase acabando os follow-ups, mas ainda tem show pela frente, né? A gente comentou alguns episódios sobre o aplicativo do caderno Tilibra, que deixa você escrever, e aí você tira foto, etc., guarda no aplicativo, categoriza. Tem duas coisas que apareceram, né? A primeira foi uma matéria da Júlia Guglielmetti, que escreveu sobre isso, ela testou o caderno e escreveu sobre isso, eu vou deixar o link na descrição, a matéria do UOL, e ela não, na verdade não é que ela não tirou a minha principal dúvida, é que eu acho que não tem mesmo OCR, que é o reconhecimento de caracteres para você identificar mais fácil, buscar mais fácil, até mesmo na exportação para PDF, a minha impressão é que ele exporta como uma imagem, o que é legal para guardar, categorizar, mas a busca fica... Você tem que lembrar onde está o negócio para achar depois o negócio que está procurando, né? Eu acho que limita um pouquinho a utilidade. De qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser dar uma espiadinha nesse review dela. E eu sei que o pessoal também que te mandou essa notícia, né, Bia, para você, talvez, não sei, se interessar ou falar a respeito, você comentou que não é exatamente o método que você usa, né, que é compatível com isso. O pessoal falou, tá, por quê? Então, tá, por quê? Bom, eu uso Samsung Notes, tablet com caneta, esse é o meu caderno, tá? Mas em algumas aulas o professor entrega folhas e às vezes eu tenho que preencher e sublinhar, fazer marcações e guardando essas folhas a cada semana, né? Então eu geralmente vou arquivando, pondo numa pasta e eu fotografo. Depois que eu fiz as minhas anotações, preenchi, escrevi, eu fotografo dentro do Cam Scanner, no aplicativo, e deixo lá em aberto. Vou adicionando páginas conforme o semestre vai avançando. Aí só no final do semestre eu fecho tudo num grande PDF e coloco no Evernote. Então, por incrível que pareça, o Cam Scanner funciona super bem, tá? Outra opção, dependendo da matéria, se eu tenho que fazer buscas, é que eu faço o scan e já jogo no Samsung Notes.
porque o Samsung Notes também tem busca e funciona super bem. Agora, se são PDFs gigantes, tem um cadernão tradicional, um caderno universitário, você vai fotografando, escaneando tudo. Ai, gente, não dá para ficar sem OCR, né? Eu acho que você não... Você vai ficar passando folha por folha ali para achar as informações, aí não precisa escanear, usa só o caderno de papel e acabou, né? O digital Exato. fica sendo só um backup. Então não adianta usar só para backup, você quer também buscar, achar as informações mais rapidamente. Então o negócio é escanear e jogar dentro de um app que tenha esse reconhecimento. Então fica aí a minha dica e quem sabe o aplicativo da Tilibra não corrija isso no futuro. Né? Eu acho que para vocês que têm filhos estudantes ou vocês que fazem faculdade, tem aquele cadernão universitário, eu acho que aí vale a pena investir no caderno da Tilibra que tem esse recurso para pelo menos você pegar o hábito de começar a arquivar as suas coisas, né? Organizar, porque tem gente que é muito desorganizado. Então, esse aplicativo ajuda, força você a ser uma pessoa mais organizada. Mas vamos passar o feedback para o pessoal da Tilibra e a hora que tiver reconhecimento de escrita, o único problema vai ser os garranchos de vocês, né? Aí é outro tem coisa problema. que nem a IA resolve. Seria o meu caso, inclusive. Não. Agora, Bia, para a gente finalizar aqui o nosso follow-up de hoje, a gente falou sobre o momento Evernote, né? Falamos sobre o momento IA também, e agora tem o momento WhatsApp. Que confusão que tá rolando com a transcrição do WhatsApp, que eu vi de orelhada que aconteceu alguma coisa, mas não entendi exatamente o que foi. Bom, estão prometendo, não é de hoje, estão prometendo faz tempo, né, de transcrição de áudio para texto no WhatsApp. Nossa, eu vou ficar muito feliz, porque é o que eu mais sinto falta no WhatsApp e, gente, as pessoas não têm noção. Você fala, avisa, dá bronca, mas não, elas mandam um podcast para você, não manda áudio, elas mandam um podcast. Então, não tem, eu sempre falo, bicho, eu tô sem tempo para escutar tudo isso aí. Eu tô sem fone, eu tô no laboratório, eu tô em aula, eu tô trabalhando, eu não posso colocar esse negócio para tocar aqui agora, né? Escreve em texto para mim, facilita, seja sucinto e fala o que você quer, né? Então, se não é uma coisa importante para mim, se a gente enchendo o saco, pedindo favor, a pessoa precisa, ela vai fazer um esforcinho e vai escrever em texto para você. Mas nem toda situação é assim, né? Infelizmente. Então a transcrição vai ser um recurso muito bem-vinda e a bronca, WhatsApp, Telegram, como sempre, Telegram já faz isso há muito tempo, né? Vocês sabem. Uhum. E agora no Premium vem o recurso nativo ali, você transcreve diretamente dentro do seu chat. A bronca é o recurso de IA, né, que faz essa transcrição, entre outras futuras features que vem aí. A Meta usa nuvem própria e recursos próprios, e o Telegram é terceirizado. Eu não sabia disso, o pessoal lá no grupo Mundo Sem Fio estava explicando isso e, bom, faz todo sentido. Meta tem bala na agulha, né, gente, para investir nisso. O Telegram é uma empresa pequena, então não tem nem como o Telegram, né, o porte do Telegram, incorporar na nuvem própria todos esses recursos que são muito custosos. Talvez aí para um futuro próximo, entre os assinantes, isso possa rolar, mas por enquanto não dá. Então a treta basicamente é essa, né? A Meta fala que ter nuvem própria e rodar tudo em servidor próprio é uma garantia de segurança dos dados. O que você acha, Marcos? Acha que fica mais seguro mesmo? Eu acho que sim. Não sabia disso, que o Telegram usa serviço de terceiro aí para fazer as transcrições. Estou tentando descobrir quem que é, porque se for o Whisper da OpenAI, beleza, né? Eu procurei e não achei. Eles usam o Transcribe Me, que é um serviço de terceiro, e, bom, tem que ver a privacidade do Transcribe Me, etc. Não conheço o serviço, não conheço a empresa, né? Então, realmente. Mas é claro que fazer isso tudo em casa, tudo bem que é a Meta pegando seus dados, mas você quer saber? A Meta já tem seus dados. Não é a transcrição do WhatsApp que vai mudar qualquer coisa, né? Então é meio por aí, né? Meio derrotista e meio nihilista essa posição, mas acho que nesse caso, né, se preocupar com isso em 2024 é só queimar mufa à toa, porque não tem o que fazer. Então,
Aquele negócio, né? Você vai contar suas intimidades em áudio para outras pessoas, daqui a pouco aparece lá um ad, uma propaganda, você fica, ué, bom, então vocês já sabem, né, gente? Uhum. Caiu na mão da Meta, caiu pro mundo, né? Então, privacidade, entre aspas, com muitas aspas. Até você vai continuar essa intimidade do que fala, pô, até que enfim você falou isso, eu sabia que você queria isso já faz 6 meses, agora que você queria. Então não tem jeito, ele sabe antes da gente. Então, e esse Transcribe Me, pelo que eu tô vendo aqui, eles são um serviço antigo já que existia para você, pessoa mesmo, usuário ali, já mandar o áudio, fazer a transcrição e etc. Então as pessoas já vinham usando isso, se for uma coisa. E funciona inclusive por WhatsApp. Eles têm um bot que você manda o áudio, e o Telegram tinha isso também, né, antes de fazer a transcrição nativa. Então, eu não vejo, é um não blema que eu brinco lá no ADT, não vejo um problema, na verdade, nenhum dos dois casos aqui, apesar de que é sempre melhor você pelo menos, sabe, se você confia o suficiente no serviço para usar, seria melhor o dado não sair de lá, mas você confiar no serviço quer dizer que você acaba tendo que confiar também em quem o serviço confia, né? Então, eu não vejo problema, na verdade. É inescapável. Ou vai ter que ser feito em casa, como é o caso da Meta, ou vai depender de terceiro, que é o caso do Telegram. E é assim que o mundo funciona. Muito bem, agora a gente vai entregar aqui a promessa da semana passada, que é falar um pouco mais, atualizar vocês sobre os nossos hábitos de e-mail, apresentar vocês a métodos diferentes de lidar com esse desafio aí do mundo há, sei lá, 30, 40 anos, que é o e-mail. Presta atenção, geração Z. Vamos focar aqui, geração Z, não dispersem. Vocês que estão ouvindo em velocidade 2, dá uma diminuída para prestar bem atenção nas dicas e aprendam a usar e-mails, tá? É isso aí, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo o jeito de você experimentar por um mês de graça o serviço de VPN deles e depois, quando for assinar o plano anual, ter 3 meses a mais ao final desse ano, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho. É o seguinte, eu aposto que no último mês você se conectou a um Wi-Fi de alguém. Algum Wi-Fi público, de um shopping, de algum lugar que, assim, poucas pessoas leem os termos de uso e menos ainda falam, não, isso aqui eu não concordo, não vai usar o Wi-Fi para mandar uma mensagem, ver um vídeo rapidinho ali, só porque precisa de internet, né? Então, os seus dados, nesse caso, podem estar sujeitos a coleta, compartilhamento com terceiros, olha lá, né? Então, isso para instituto de pesquisa, isso na melhor das hipóteses, né? Mas você deveria ter a opção de falar não, e você tem. Se você usar ExpressVPN para se conectar a esses Wi-Fi, na verdade, para qualquer tipo de conexão, os seus dados passam a ser criptografados. Nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabem onde você está indo, o que você está fazendo, por quanto tempo, o que você está consumindo, conteúdos, aplicativos, servidores. Fica tudo ali fechado na caixinha impenetrável da ExpressVPN, o que é ótimo para a sua privacidade. E tem uma outra vantagem enorme da ExpressVPN, que é a seguinte: streaming. Se você rotear sua conexão pelos Estados Unidos e abrir o Max, você vê o catálogo de lá, que é diferente do daqui do Brasil. Contrário também, tá lá fora, quer ir no YouTube, só tá no Brasil, tudo bem. ExpressVPN, roteia pelo Brasil e pronto, você acessa esse conteúdo. Ou se você só quiser proteger sua conexão, você tá aqui no Brasil, liga ExpressVPN no Brasil, né? O dado dá uma volta menor ainda, mas fica mais protegido. E é fácil de você instalar e colocar para usar e rodar no telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu estou usando todo dia, no roteador da sua casa também, se você quiser. E se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você tem um mês de graça para experimentar e depois 3 meses a mais ao fim do plano anual. Então dá uma espiadinha, vai lá, testa, eu confio, uso todo dia, como eu disse, expressvpn.com/adtrabalho, link na descrição do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. E eu achei engraçado que eu vi lá no Twitter, uma pessoa postou, né, uma plaquinha da clínica médica onde ela estava, né, com a rede Wi-Fi para os pacientes. Então estava lá o nome da rede pacientes e a senha tal. E a pessoa lá chorando, meu Deus, não ter acesso a todos os meus dados. Eu não resisti, né? Cheguei lá e falei, VPN resolveu esse problema. Né? É simples, a solução está ali a um clique. Assine ExpressVPN e não só na clínica médica, mas em qualquer outro lugar, aeroportos, hotéis, e que pode ter sim um sniffer ou alguém lá bisbilhotando
os dados que estão trafegando nos seus dispositivos. Pronto, com o VPN embaralha tudo e acaba com a alegria desse bisbilhoteiro. Aproveitem essa oportunidade, assine ExpressVPN, a quem eu agradeço muito por patrocinar o nosso podcast. Muito obrigado e vamos lá, o desafio perene da vida conectada, e-mails, que eu sempre brinco que é uma tarefa impossível de você dominar, porque é que nem querer organizar as gotas que saem de uma torneira sem você ter acesso nenhum ao controle do fluxo. Então depende dos outros. E nem todo mundo tem exatamente muita noção, né? Então, como é que a gente minimiza esse problema? A gente pediu para vocês mandarem as dúvidas que vocês têm, né? Como é que vocês queriam que a gente abordasse aqui esse tema. E a maioria fala o seguinte, né? O problema é lidar com um volume grande de e-mails, é saber priorizar o que é importante, o que não é, né? E desenvolvendo aí esse discernimento e evitar aquela sensação de sobrecarga, que é diferente de lidar com o volume. Uma coisa é quando você está fazendo na prática, outra coisa é se sentir ali sempre overwhelmed, sei lá, por ter sempre e-mails pendentes, está chegando novo, etc. Então, eu separei alguns métodos mais famosos aqui, e são alguns dos mais comuns, alguns são até menos comuns, alguns são parecidos, mas diferentes. E depois disso tudo tem também o meu método, que é diferente do da Bia, que é diferente disso tudo. Então a gente vai fazer um apanhadão aqui desses métodos. E acho que dá para começar pelo mais famoso, né? Que é o Inbox Zero, que foi feito lá pelo Merlin Mann. E apesar do nome ser Inbox Zero, quer dizer, 0 e-mails na caixa de entrada, não é necessariamente 0, mas minimizar ao máximo. E ele tem 4 ações que você pode fazer, né? Na verdade, 5. Uma é, chegou o e-mail, não vai usar, não precisa de resposta, deleta. Nem pensa a respeito, né? Chegou ali, tem e-mail que nem precisa abrir. Nesse caso, vai até criar uma regra, mas já falou sobre isso, né? Então você rapidinho ali já viu que o e-mail não vai precisar buscar nada, é um recibo de alguma coisa que vai precisar, deleta. Se for um e-mail com algum dado que você vai precisar, você acha, né, que tem a chance de você precisar no futuro, arquivar, e aí entra, por exemplo, a parte de pastas, de tags, né? A gente vai aprofundar sobre isso, mas arquivar para tirar da caixa de entrada. A caixa de entrada é só ali o que ainda requer algum tipo de ação sua, seja deletar, seja arquivar. Se é uma coisa que exige sua resposta, responde agora, né? Especialmente, eu vou juntar um pouquinho do David Allen, lá do Getting Things Done, especialmente se levar menos de 2 minutos. Já faz, tira da frente e beleza, né? Ou então, se você precisar, já também toma uma outra atitude, delegar, que é o quê? É o Zezinho que resolve isso aqui. Já passa para o Zezinho, tira da frente também, porque se você falar, daqui a pouco eu vou juntar com outro e-mail, já mando os dois para ele. Não, você vai esquecer, vai se embananar, vai tomar mais tempo ainda. Então, delegar é o principal. Ou então tem a parte também de deferir. Se é uma coisa que precisa de mais tempo para você fazer, que vai levar mais do que os 2 minutos do David Allen, aí sim você coloca para depois, você deixa um lembrete, deixa ali na caixa de entrada, né? Então inbox 0, mais 1, mais 2, mais 3, mas deixa poucos e-mails ali na caixa de entrada. Essas são as ações imediatas que você faz para conseguir, pelo menos, já dar um destino para cada uma das mensagens que chegaram. E é uma coisa que aí eu vou sugerir, que é o que eu faço. Você não deixar o seu e-mail aberto todo dia, o dia inteiro, né? Não deixar notificação proeminente ali de e-mail no telefone. Você ter os momentos do dia que você vai fazer isso. Porque você consegue processar isso num esquema meio de linha de produção, né? Fica muito mais fácil do que você ficar constantemente interrompendo o seu dia porque alguém em algum lugar te mandou um e-mail, porque essa era a hora da pessoa te mandar o e-mail, que é diferente da hora de você ler o e-mail, né? Então, essas ações imediatas acho que são já um jeito interessante aí de você começar a administrar a caixa de entrada e transformar a caixa de entrada só numa lista curta de coisas pendentes e todo o resto você já dá um direcionamento e na maior parte das vezes nunca mais ter que ver esse e-mail, nunca mais ter que pensar a respeito desse e-mail. Você, Bia, já testou o método Inbox Zero quando ele apareceu lá faz uns bons 15, 20 anos? Ou nunca foi para você? Qual a sua relação com ele? Usei por muitos e muitos e muitos anos. Claro que o volume de e-mail que chega hoje é bem pequeno, né, comparado com como era naquela época. Mas eu sempre tiro da caixa de entrada as coisas, não deixo ali acumulando. Nem que tenha... A minha pasta principal ali hoje é o arquivar. Tá? Então, o que eu tenho que responder, eu já respondo na hora e jogo no arquivar. O que eu tenho que delegar, eu delego e já boto no arquivar. Já faço tudo na hora, justamente pelo volume menor, né? Agora, com relação ao adiar, eu vou dar uma dica para vocês que têm dispositivos da Samsung. O programa nativo de e-mail da Samsung é muito bom. Tá? Ele tem umas features meio escondidinhas, assim, que muita gente não sabe.
E uma delas é colocar lembretes para os e-mails. Então, se você quer, amanhã eu vou ver esse e-mail aqui, hoje não posso resolver isso, então eu vou pôr um alarme. Você não precisa colocar no aplicativo de tarefas, não precisa fazer nada. Ali mesmo, você coloca um lembretezinho, coloca o dia, a hora e ele vai apitar para você, lembrando daquele e-mail na hora que você quiser. É muito prático. Não sei se tem em outros dispositivos, não sei se a Apple tem esse recurso, né, nos dispositivos móveis dela. Android, eu sei que muita gente está mais preso no Gmail e o Gmail não tem isso, mas o app da Samsung é fantástico por esse motivo e eu uso bastante, tá? Às vezes me mandam, por exemplo, um formulário, né, para eu preencher e falam, tem que entregar do dia tal ao dia tal. Não é para aquele momento, então eu coloco o alarme para o dia que eu tenho que enviar ele de volta, então fica mais fácil para mim. Outra dica que eu vou dar é com relação ao delegar, tá? Muito cuidado com o delegar. Não é só você passar aquilo para frente e esquecer da existência daquela tarefa, tá? Às vezes tem tarefas simples, mas que são muito importantes, que se não foram feitas vão atrapalhar o seu trabalho, a execução do seu trabalho também. Eu vi lá no Twitter um caso bem engraçado, Marcos, da esposa reclamando que ela estava preparando a festa de aniversário do bebê deles, né? Então, dá um trabalhão, né? E ela passou só uma tarefa para o marido dela, que era reservar o salão de festas. E ela pergunta depois, adivinha se ele lembrou de reservar o salão de festas? Não. Então pensa, gente, ela organizou a festa inteira e não tinha o salão de festas, porque o bonitão You esqueceu. had one job. Exato. Inacreditável, né? Então, eu recomendo que as tarefas que vocês delegam, crie uma pasta chamada delegadas, tá? Então, tira ela de área de trabalho. Depois que você delegou essa tarefa, guarde ela ali na pastinha. E, se for o caso, bote um alarme para não acontecer esses imprevistos, né? O alarme é basicamente para você cobrar a pessoa a qual você delegou a tarefa. E aí, já fez tal coisa? Tá tudo pronto? Como é que é? Então, infelizmente, o delegar está muito vinculado ao cobrar. Então, não pode ser acompanhar. Acompanhar. Exatamente. Aí, depois que deu tudo certo, a pessoa cumpriu a tarefa dela, aí você pode tirar da pasta delegar, não deixe lá para sempre também, senão vai virar um poço sem fundo, né? Então, você tira de lá também e já bota nas arquivadas, porque aquilo está concluído. E eu sempre falo que o jeito que eu lido com e-mails é diferente, e então as dicas que eu vou dar aqui, elas não servem para mim, mas podem servir para umas pessoas, e não quer dizer que eu estou recomendando, eu sei que isso existe. Então, usar a mesma parte de pastas, a gente falou semana passada, né, pessoal que nem tem ideia sobre isso, fuça na plataforma do Gmail, vai lá, gmail.com e fuça, entende como é que funcionam as pastas, as etiquetas, né, porque uma coisa é você falar, o e-mail é do cliente tal, mas etiqueta é, isso está rolando, isso está concluído, isso... sei lá, passei pro Zezinho, né? Então, e filtros também. Filtro é utilíssimo. Tem e-mail, sei lá. Já não deve ser mais assim, mas recibo de rolê da Uber, que chegava todo e-mail falando qual foi o trajeto. Então, eu tava lá no Gmail, eu criei a regra. Chegou o e-mail da Uber? Deleta. Marca como lido, deleta. Não quero nem saber que isso existiu. Corre o risco de eu não saber uma coisa importante? Corre. Nunca aconteceu. Mas essas regras... Então, regra de você já colocar numa pasta específica o e-mail desse domínio, ou dessa pessoa, ou com esse assunto, ou com essa palavra, já joga para essa pasta aqui. Você pode marcar como lido ou não, né? Você pode concatenar diferentes ações. Isso é muito poderoso para os feedbacks da Gigahertz, por exemplo. Todo feedback que chega aqui já fica marcado como lido, né? E aí, quando eu vou montar as pautas, eu pego os e-mails que chegaram na última semana a respeito daquele podcast específico e vou colocando aqui do jeito organizado, porque evita de, assim, todos vocês, cada vez que vocês mandarem o feedback, eu, do lado de cá, estou fazendo alguma coisa, pipoca um e-mail que não vou lidar com isso agora. Eu vou lidar com isso meia hora antes da gravação. Não preciso ser lembrado disso, ficar pensando nisso por muito tempo, né? Corre o risco de alguma coisa, um feedback exigir um pouco mais de pesquisa? Corre. Mas, sei lá, com 2 anos quase de Gigahertz, a gente já conseguiu lidar muito bem com isso e tem funcionado. Então... esse é o método que eu tenho usado. Então, essa parte de você usar as ferramentas de administração de e-mail em seu favor, vale a pena gastar um tempinho, porque isso vai te poupar um tempinho na escala lá na frente, né? E para todas, a gente vai falar aqui de outras técnicas também,
tem que comprar a ideia e ver se funciona para você. Então, o lance do Inbox Zero, tenta manter a sua caixa de entrada como só as coisas pendentes que você ainda vai resolver agora, senão defere para outros lugares. Pode ser um pouco de atrito no começo, porque não é como você está acostumado a mexer? Pode ser, mas testa nem que seja para concluir. Putz, que trabalhão danado, que é a minha conclusão, né? Que trabalhão danado lidar com isso, administrar e-mail, virou um segundo trabalho. Não. Tudo bem, mas você testou, porque a alternativa é, cara, não tinha ideia do quanto ia ser útil pro meu dia. Pode ser também, mas só testando, mas tem que comprar a ideia, mudar a mentalidade mesmo, nem que seja por 3 semanas para ver se rola, porque aí você pelo menos sabe com conhecimento de causa que não funciona, e mais importante, por quê? Porque aí você pode pegar isso aí e adaptar para o seu estilo, que pode ser nenhum desses aqui que a gente vai falar, mas que vai funcionar muito bem para você. Então é uma outra coisa também para manter em mente, e sempre aquela manutenção de repensar se está funcionando. Se você, a cada 3 dias, sente falta de uma mesma coisa, tenta adaptar o modelo, o que é para essa sua coisa, né? Transforma isso no seu método, porque aí sim tem um poder mais bacana aí do que só ficar preso ao dogma que alguém pensou há 25 anos de um modelo que ficou famoso, e e-mail já nem é mais isso hoje em dia, né? Então tem um pouco disso tudo. E outra coisa importante é separar o pessoal do profissional, né? Não tem uma conta de e-mail única para tudo, né? Por exemplo, você vai usar o seu e-mail Vanessinha Fofucha profissionalmente, não vai pegar bem. Tá? Deixa lá para as suas compras nas lojas, para o recibo do Uber, mas cria um e-mail mais sério, mais profissional para as coisas de trabalho mesmo. E eu sugeriria até criar um terceiro e-mail para newsletter. Se você gosta de newsletter e tem muitas para administrar, às vezes é melhor até ter uma conta de e-mail separada, porque distrai. Tá? Mesmo que você coloque em pastas separadas, ali às vezes você está naquela tentação de querer ver no horário de trabalho, não, agora eu estou comprometida a fazer tal tarefa. Então você fica com o e-mail profissional para trabalhar, e quando você tiver um tempo livre, aí você abre aquele e-mail que tem as suas newsletters, porque não vai ficar te provocando ali naquela tentação de dar uma procrastinada e tal, né? É muito mais fácil. Além do mais, você pode categorizar também as newsletters, né? Coloca newsletter de tecnologia, saúde, desenvolvimento, etc, etc. Então, também ficam em pastas separadas. E fica também mais fácil para você gerenciar tudo no seu aparelho, né? Porque alguns e-mails você pode querer que tenha notificação, né? O seu chefe ou alguém importante ali que você tem que responder na hora. Então, você coloca uma notificação ali. No e-mail da Samsung, ele tem a opção ali de notificar todo mundo que você colocar ali como VIP, sinalizar como VIP, e os demais não, que é muito útil também. Mas nem todos fazem isso. Então, a ideia é que a conta mais importante no seu dia a dia, aí você coloca uma notificação e as outras deixe elas lá quietinhas, tá bom? Boa. E ainda nessa veia, o que eu vou falar é o seguinte, de você pode até no Gmail, né? Você tem o vanessinhafofucha@gmail.com. Você pode ter o Vanessinhafofucha mais, sei lá, Facebook. Se você colocar o sinal mais e outra palavra junto, na hora de você se cadastrar em serviços, você vai começar a chegar e-mail nesse com o mais que você colocou na sua caixa de entrada principal. Então você cria apelidos diferentes ali para cadastros diferentes, isso tudo vai no mesmo balde ali do seu e-mail, o que é bom até para pegar serviço e compartilhar seu e-mail sem você querer. Você descadastrar de algum lugar também fica muito mais fácil, porque você desativa aquele apelido a mais do e-mail, pronto, né? Aquilo tudo passa a voltar ali para quem enviou. Então, isso é uma coisa que é bem útil no dia a dia. Eu sei que muita gente tira muito proveito disso, de você colocar seu e-mail, sinal de mais, alguma coisa, @gmail.com, te dá um pouco mais de controle. E você pode criar regras específicas para cada um desses apelidos diferentes. Então, todo e-mail que for o e-mail lá, mais a palavra seguinte, @gmail.com, já marca como lido, ou já deleta, ou já encaminha para não sei onde, consegue já automatizar esse direcionamento, que é bem poderoso e ajuda também a diminuir um pouco dessa sensação de ser impossível vencer o volume de e-mails. O Alias é tão bom que você pode até descobrir quem está vendendo os seus dados para terceiros. Exato. Tá? Foi graças a esse recurso que eu descobri que o Conselho Regional de uma profissão aí, aqui do Paraná, estava dando os meus dados para terceiros para lá de suspeitos. Vinha scan, convite para participar de loja maçônica, as coisas mais absurdas que vocês puderem imaginar, eu descobri porque vinha naquele alias do Conselho Regional.
Gente, é inacreditável uma coisa dessas, né? Então, e aí você pode até colocar isso contra a parede, porque, poxa vida, os dados de um conselho regional, assim, eu posso considerar como dados sensíveis, né? Então, muito cuidado e pega esse pessoal com a boca na botija e bota a boca no trombone também, tá? Bom, seguindo com os métodos, tem o famosíssimo Getting Things Done, que é o GTD, do David Allen. Ele tem um livro que a essa altura está meio velhinho já, sobre o método de você... Na verdade, você pode aplicar não só para e-mail, né? Para tudo da sua vida, é esse método de liberar um pouco a carga cognitiva e também dar um destino rápido e tirar isso do que você está usando para guardar, colocar no outro sistema externo que seja mais confiável, etc. Então ele também tem algumas categorias. Capturar, né? Então é a parte de chegar ao e-mail. Ele vai ser parecido um pouquinho com o que eu acabei de falar sobre o Inbox Zero, mas tem umas diferencinhas aqui. Capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Então capturar no contexto de e-mail é o seguinte, né? Você tratar sua caixa de entrada como um lugar só de coleta temporária e não para armazenar mesmo as coisas de uma maneira muito permanente ali. Então é processar os e-mails, refletindo até um pouquinho isso do Inbox Zero, né? Então, você já dá um destino rápido para aquilo ali. Esclarecer é quando você for processar os e-mails, você vai decidir já se você quer que uma mensagem ela requer uma ação da sua parte, né? Você precisa responder. Se você puder responder em menos de 2 minutos, já responde isso agora e manda bala. Ou então, se é uma coisa que você vai responder com um pouco mais de tempo, deixa para depois, categoriza ali que você vai resolver depois, para você pegar todos esses depois e fazer tudo de uma vez só. Então, já se livrar direto dessa carga cognitiva maior. Então, você também pode até definir uma duração específica para essa atividade, que é um jeito de organizar melhor o seu tempo também. E se não deu tempo de resolver hoje, não deu. Deixa para amanhã, e aí entra um pouquinho também de você entender até o que exige uma prioridade maior, que exige uma resposta hoje, que é diferente da imediata, mas que é diferente do responder para amanhã, que você pode perder um prazo, né? Organizar é o seguinte, depois que você já fez essa ação principal, você dá o destino para essa mensagem. Ou você agenda para ser lembrado dela amanhã, por exemplo, ou agenda a resposta, tem aplicativos de e-mail que fazem isso, já falo sobre isso. Aí entra a parte também de delegar, né? Manda para o Zezinho responder, resolver, enfim. Ou então, se for uma coisa que faça parte de um projeto maior que você não consegue lidar agora, você associa isso a uma lista de projetos ou de tarefas. Então você inclui isso numa lista maior de tarefas que você tem que executar a respeito daquele projeto, ver o orçamento, cobrar o fornecedor e responder esse e-mail aqui da parceria. Sei lá, isso tudo entra no mesmo balaio. Essa parte de organizar. Tem o que ele fala que é sobre refletir, entra o que a gente comentou, né? De você pensa, está funcionando para você desse jeito? O que você pode fazer para melhorar? O que você pode mudar? Né? Tudo isso são só orientações, como diria a mulher do sanduíche ish, então você pode adaptar um pouquinho, moldar ali para a sua necessidade, né? E a última etapa, que é a parte de engajar, é você tomar como base, por exemplo, a sua lista de tarefas, o calendário, quanto você tem de gasto também aí para gastar hoje ainda com isso, né? E você decidir o que é mais importante você fazer logo em seguida, o que você pode deixar para amanhã, o que você pode deixar para daqui a um mês, que não vai fazer a menor diferença. Então você juntar essas, são 5 categorias aqui, é um jeito parecido, mas diferente, é um pouco mais estruturado, eu acho, né? Toca em mais coisas do que ali o processo do Merlin Mann. E aqui também, né? Você usa pasta e etiqueta pra caramba para deixar mais organizadas as coisas. Então, assim, você respondeu o e-mail que você precisa de uma resposta, já tagueia ali como aguardando resposta. Ou passa para uma pasta de aguardando resposta e tagueia com o nome do cliente. Ou o contrário, enfim, né? Cada um tem o cérebro aí de um jeito. Então, para ler até dia tal, outra categoria, né? Arquivar depois que chegar a resposta. Ou arquivar amanhã, porque entre hoje e amanhã vai chegar uma informação nova, alguma coisa assim, né? Limpeza, deletar do que você não precisa da caixa de entrada, das pastas também. Isso pode ser uma tarefa que nem todo mundo queira fazer, porque está arquivado, está arquivado. O objetivo do arquivado é justamente acumular poeira. Para se um dia você precisar, né? Ao invés de ter que ficar repassando ali nos e-mails para saber se você precisou disso no último ano, nos últimos 5 anos, se você deleta ou não, mas tem gente que gosta de fazer essa limpeza. E também ele fala sobre automação, né? Usar os filtros e regras para fazer o e-mail o máximo possível funcionar sozinho, sem que tudo o que aconteça nele dependa da sua ação, porque aí sim é um trabalho, é um segundo trabalho lidar com e-mails, porque o volume é sempre maior do que a gente gostaria ou até do que a gente consegue lidar, especialmente se o seu trabalho inclui
falar com uma quantidade enorme de pessoas, né? O GTD, ele tá um pouco datado em algumas coisas, principalmente no que se refere a gerenciamento de papel, né? É um livro lá do início dos 2000, então eram outros tempos, né, gente? As coisas eram bem diferentes. O David Allen gosta de papel, não sei como é que ele tá hoje, mas muitas das coisas que a gente preferia antigamente por papel, hoje não faz mais sentido. Então, além das mudanças, aí, os sistemas adaptados, como o do Merlin Mann, tem vários outros mods, vamos dizer assim, que vocês acham internet afora e que o pessoal adapta para os tempos modernos, né? A gente falou do app do OmniFocus, o fórum deles lá, a comunidade deles discute muito esse tipo de coisa. A gente já falou do OmniFocus bastante, que ele é muito fiel ao princípio GTD, mas ele está bem mais adaptado ao mundo digital, então a comunidade é bem rica e troca muita informação dessa transição do papel para o digital. Eu ainda uso o método para muita coisa aqui, uso no Todoist, não especialmente mais para e-mail, porque as minhas demandas chegam mais por mensagens e tal, mas eu centralizo tudo no Todoist, que é o meu gerenciador de tarefas atual. E-mail, geralmente, ou é alguma coisa que eu adio, coloco um lembrete, ou é algo que eu já respondo na hora e arquivo. Então, e-mail não me dá mais dor de cabeça. Que sonho para muita gente. Tem um outro método que é o seguinte, ele é parecido também com, especialmente o Getting Things Done, mas ele é bem mais simplificado, que é dos 4 Ds, que funciona só em inglês, pra gente é, sei lá, 3 Ds e um F, né? Que é deletar, delegar, aí eles têm o defer, que é tipo, deixar pra depois, pra ter um D a mais aqui, e o do, né, que é o fazer. Então, pra não explicar exatamente, já deu pra entender a categoria de cada uma dessas coisas, né? É só isso, então não tem tagueamento, não tem pasta, não tem nada. Chegou o e-mail, ou você faz isso, ou deleta, ou passa pro Zezinho, ou deixa pra depois, ou então você já resolve agora e pronto, né? É um jeito talvez mais simplificado de lidar com a caixa de entrada. Ele é mais parecido com o que eu faço, mas ainda assim tem esse ar de você resolver na hora ali o que você vai fazer quando chegar um e-mail ou quando você decidir lidar com os e-mails. Não tem isso de um imediatismo também. Então esse é o método aí dos 4 Ds em inglês ou 3 Ds e um F em português. Agora, na cola esse é o último método específico aqui que eu separei pra gente falar, é um chamado Ohio. Essas coisas que fossem em inglês, né? Que é Only Handle It Once. Então, também tá meio parecido com esse, mas tem um jeito mais pragmático ainda de lidar, que é assim, você só abre o e-mail uma vez só e pronto. Aí você decide se você vai responder agora, se você vai deletar, se você vai arquivar e também, né? Passar pro Zezinho, ou adiar com o lembrete ali. Então, ele é parecido com esse das categorias dos 4 Ds, mas ainda assim ele tem esse jeito que tenta ser mais eficiente de você não ter que lidar com esse e-mail amanhã de novo, né? Você resolve agora o que você precisa e também ele usa a parte de organização, as ferramentas, então pasta, etiqueta, categoria para você deixar isso arquivado e mais facilmente encontrável se você precisar quebrar a regra e lidar com ele 2 vezes, recupera daqui a 1 ano como é que foi a conversa. Então isso fica parecido. Acho que esses são os 4 métodos principais. Dá para ver que eles têm similaridades, apesar do conceito, eu acho que o objetivo deles ser cada um diferente entre si. E entra agora também uma parte de aplicativos, né? Cada aplicativo de e-mail tem ferramentas separadas, tem funcionalidades específicas. Você vê, eu vou citar alguns aqui, o Spark, por exemplo. Ele é excelente para equipes, porque ele trata e-mails como se fosse tarefas comentáveis. Então, sei lá, chega uma situação aqui. Chegou um e-mail de um patrocinador novo. Eu estou respondendo o e-mail, o Rambo pode ver isso também, e dentro da conversa de e-mail, na lateral, tem ali uma conversa só comentários. Eu posso combinar com o Rambo algum jogo de alguma coisa, e a gente não faz isso, tá? É só uma situação hipotética. E aí a gente move uma coisa, parte de delegar e etc. E aí a gente responde. Então esse jeito colaborativo de lidar com e-mails pode ser um jeito interessante de você até ter arquivado ali, buscável, encontrável, resgatável, o processo de decisão de alguma coisa, uma informação que foi trocada rapidinho entre a equipe, que você vai depois precisar usar no e-mail. Então o Spark ele é bem poderoso para isso. Existem outros apps também que têm ferramentas, elas eram mais poderosas antes do Gmail principalmente passar a ganhar elas também, né? Mas o Thunderbird, o AirMail, com isso de,
eu preciso receber esse e-mail amanhã de novo, que eu não vou lidar com isso agora. Então você coloca lá, que é tipo um lembrete, né? Amanhã às 10 da manhã, marca esse e-mail como se fosse novo de novo, para poder, aí sim, eu lidar com ele. Saiu recentemente um aplicativo que é específico só para Gmail. Ele tem para Mac, eu acho também para o iOS, que é o Mime Stream. Esse nome é péssimo, que não diz nada sobre o que funcionaria ali para o Gmail. Mas também, ele é pensado assim, como é que seria um aplicativo do Gmail se tivesse desde o começo se fosse feito pela Apple. Então tem toda a parte do visual e tem a parte de funcionalidades que parecem mais nativas para quem está acostumado ali com o aplicativo de mensagem, seja do Mac, seja do iOS, nesse dia a dia, né? Tem a Superhuman também. E a parte de serviços, que eu acho que ela é importante também, que é a seguinte, né? Ou você deixar mais poderosas as automações, ou então você até delegar, e aí entra confiança com terceiros, etc., parte da administração dos seus e-mails para terceiros. Então tem o IFT, que é o If This Then That, que ele deixa você ligar o seu e-mail com coisas diferentes. Então, um jeito idiota que eu pensei. Cada vez que chegar um e-mail novo no meu e-mail, você pisca a luz do teto do escritório. Péssimo, mas dá para entender o que tipo de coisa que dá para fazer e essas automações, né? Então você pode, sempre que chegar um e-mail, você disparar, sei lá, chegou, vamos supor que você tem um serviço de tweetar press release. Chegou um e-mail de press release, você já tweeta isso, já pega o link, já cola, você consegue fazer essas automações, o que é bom especialmente para a parte profissional. Tem o Zapier, que é ainda mais poderoso do que o IFT, porque ele tem APIs, ele mergulha um pouco mais em serviços que tem essa parte de APIs para automação, para uso de serviços de terceiro. Então ele automatiza de um jeito mais profissional, dá mais possibilidades e, putz, assim, são tantas que nem vale a pena explorar aqui. Vale entrar, o link está na descrição para conhecer o Zapier. E um serviço que eu sei que muita gente usa lá fora, que é o mais famosinho de limpeza de caixa de entrada, é o Sanebox, S-A-N-E-B-O-X. O que ele faz? Você conecta seu e-mail ao serviço, instrui o sistema deles o que você quer e ele lida para você com a sua caixa de entrada. Então, e aí depois você vai, óbvio, acessando, não responde para você, mas ele organiza para você. Então, e-mails inúteis, ele já joga o que eles falam que é o buraco negro ali, fica ali, se nunca quiser lidar com isso, você não vai lidar com isso. Tem a parte toda de você também fazer automações, etc. Tem suporte a equipes, o que é bacana. Você consegue bloquear remetentes, que é uma coisa que um ou outro e-mail já tem suporte a isso, mas você consegue para todas as caixas de entrada já, putz, esse remetente aqui é um spam que eu não consigo descadastrar, né? Sei lá, Accor, points do hotel que não dá nunca para tirar. Você já deixa ali. Então ele facilita, o nome é isso, deixar a sua caixa de entrada um lugar são para você poder mexer, explorar, trabalhar, etc. Então são os 3 principais serviços aí. O IFT é o mais simples, o Sanebox é intermediário porque ele automatiza uma parte e o Zapier, ele é a parte bem, bem pesada de automação, mais cabeçuda ali e que acho que pode funcionar bem para todo mundo. Eu acho que o Sanebox é um excelente ponto de partida para o nosso ouvinte que está aqui perdido. Ele decidiu que vai organizar a vida dele, vai botar os e-mails sob controle. Tá lá com a caixa de entrada na casa dos milhares. Meu Deus, por onde eu começo? Começa pelo Sanebox, que já vai dar uma boa aliviada. Você vai conseguir respirar depois e a partir daí aplicar as nossas dicas. Isso. Agora eu quero saber de você, Bia. Como é que você como é que você tem lidado com os e-mails desde a última vez, que faz um ano, né? Que a gente falou sobre isso. Putz, não mudou nada. Absolutamente nada. Como eu falei, então refresca a memória dos nossos ouvintes, por favor. Recebo pouca coisa, tá? O que eu tenho que delegar, eu já delego e deixo ali na pastinha de delegadas, coloco um lembrete para cobrar a pessoa depois. Mas, via de regra, as coisas são muito imediatas, né? O que chega para mim hoje é coisa de responder na hora, mandar um anexo, assinar documento, ainda chega contrato, documento, formulário, coisa que eu tenho que preencher e assinar. Às vezes, então, eu não faço na hora, quando eu estou ocupada, porque aí eu vou ter que perder um tempinho abrindo anexo. Às vezes está no Word, eu tenho que ir lá digitar, pegar a caneta, assinar e enviar de volta. Então, essas coisas eu acabo adiando, deixando para mais tarde, mas não vai muito além disso. Demandas de trabalho, como eu disse, é tudo via mensageiro, tá? Então, eu estou numa fase Sanebox total. E você, Marcos, está Sanebox também?
Eu parei de levar e-mail a sério faz uns 15 anos, então isso já me deixou muito mais são, né? Então o que eu faço, primeira coisa, não deixo ele aberto no Mac nunca, né? A hora que eu tenho tempo de resolver e-mails, eu vou dar uma olhada nos e-mails, etc. No telefone eu não tinha notificações, mas eu fiz o seguinte, como eu uso basicamente o Gmail, né, para tudo da vida pessoal, tem a parte pessoal também que tem da Gigahertz, isso eu deixo mais no computador, mas tem coisa que acaba vazando para a vida pessoal, né? Eu juntei um pouco os dois. O que eu faço? Eu deixo a notificação do e-mail, aquele tipo de notificação silenciosa, que só aparece na central de notificações do iOS. Então, mesmo assim, eu só vou ver a notificação se eu for atrás. E se eu estiver com a tela bloqueada, nem aparece isso, tem que arrastar para cima. Então é o jeito que eu consegui desenvolver, né? Eu cheguei a de isso não me interromper quando eu não quiser ser interrompido, mas ainda assim a informação estar lá rápido, com uma arrastada para cima, se eu precisar. E de resto, no dia a dia, eu uso o método de tentar resolver o mais rápido possível, ou já assim, eu só vou resolver isso amanhã. Então, chega de novo amanhã esse e-mail e boto ali o lembrete, ele é como se fosse um e-mail novo amanhã às 10 da manhã, por exemplo, que é o horário que eu deixo sempre marcado para chegar os e-mails do dia seguinte, e ele fica lá como não lido, e a hora que eu for lidar com isso, eu acesso lá e resolvo. O que eu não faço, que eu já falei algumas vezes, né, que não faz sentido para mim, é pasta, tag, porque nos últimos 15 anos, quando saíram todos esses métodos de e-mail, a busca naquela atrás era muito ruim. Hoje ela é muito boa, né? Então o tempo que eu gastaria para entrar na pasta, achar a tag e scrollar até o e-mail, em metade do tempo eu digito 2 palavras na busca, encontro esse mesmo e-mail, eu chego lá do mesmo jeito. Então eu dependo e uso muito a busca de e-mails e abrir mão dessa parte de organizar por projeto, por situação do projeto, dentro da parte do cliente, que está dentro da parte do cluster, das tags, das squads. Não, para mim, loucura. Mas eu sei que muita gente depende disso, né? Então, o que eu faço eu vou no e-mail, independente da... Quer um segredo para todo mundo? Nenhum e-mail é urgente. Todo e-mail pode esperar você conseguir lidar com isso, né? Há trabalhos em que tem mais urgência do que outros, isso eu entendo perfeitamente, não é que o meu jeito é o certo, todo mundo errado, não é isso. Mas pensa nos últimos 20 anos, quantos e-mails foram verdadeiramente urgentes que você precisava responder em 40 segundos, senão acabava o mundo. Muito raro. Então, a gente se livrar dessa sensação de urgência dos e-mails já é um alívio gigantesco no dia a dia e resolve muito dos 3 problemas que o pessoal falou. Lidar com o volume alto de e-mails, saber priorizar o que é importante e evitar a sensação de sobrecarga, de você ter essa pressão de que sempre tem coisas dependendo de você. Vai ser assim a vida inteira. Mas se você pelo menos ensinar sua mente a ficar calma com essa ideia, e que você tem o direito de lidar com isso quando você puder, quando você quiser, quando você tiver esse tempo, já é assim... já estende em 4 anos a expectativa de vida por conta do estresse que você vai conseguir liberar com isso. Então esse foi o jeito, também, é mais nihilista? Talvez, mas para mim funciona super bem e nunca perdi um contrato, uma parceria, um emprego ou alguma coisa porque eu não respondi já e respondi hoje ou amanhã. Desde que você seja uma pessoa organizada, como você é, sim, né, Marcos? Então sim, a gente sempre enfatiza para as pessoas serem organizadas. Mas, acima de tudo, eu queria um método simples que não te dê trabalho de administrar no dia a dia, tá? Como eu falo, eu uso muito o Todoist, eu acho que é o app que eu mais uso o dia inteiro, só que em horas líquidas, naquele relatório lá que os meus dispositivos fazem, quanto tempo você gastou nos aplicativos, ele nunca aparece, porque são segundos. Basicamente, é adicionar, dar um check no começo do dia, verificar tudo que eu tenho para fazer, no final do dia, marcar o que eu fiz e adiar o que eu não fiz, né? Colocar nova data de conclusão. E isso toma pouquíssimo tempo do seu dia e tudo fica sob controle. É o keep it simple, stupid, né? Que a gente está aplicando aqui. Então, encontre a sua solução, o seu app, a sua metodologia e se engaje em usá-la todo dia. Tá? Não fique também pulando de tempo em tempo. No início você está testando ou quer achar aquela que mais se encaixa na sua vida. Beleza, no começo é assim mesmo, mas depois evite ficar pulando de um para outro. Fique naquele lá que está funcionando, está dando certo, você está cumprindo as suas metas. Beleza, fica lá nele que está tudo certo. Bom, é claro que a gente quer saber de vocês
impressões, fala, nossa, vocês viajaram, o melhor método é o meu. Explica pra gente, a gente comenta aqui na semana que vem, né? Se vocês sentiram falta de alguma coisa, tem uma dica diferente de aplicativo, que eu sei que aplicativo de e-mail é um tema extremamente profundo e eterno, sempre tem um melhor, sempre tem um diferente, então mandem pra gente, é sempre bom a gente saber disso, pra poder recomendar pra todo mundo. Pra achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/91, tem aqui nas notas do episódio também do seu app de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que seguem ajudando o Área de Trabalho a chegar ainda mais longe com recomendações, com reviews, com joinhas, com likes, estrelinhas aí na plataforma de podcasts, e a você, Bia, por semana após semana nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar do Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam esses episódios e, claro, os nossos ouvintes que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários, áudios, prints e compartilhando com a gente os seus setups, os seus estilos de uso, suas rotinas. Se você quiser também compartilhar suas dicas, mande para mim no Telegram, @BiaCunze, ou então mandem lá no meu Twitter, @GarotaSemFio. Boa! Para falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads, no Instagram e no Mastodon. Mastodon, Instagram e Threads você me acha mais fácil. Apresento aqui na Gigahertz o A Fonte e Área de Transferência. Apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre a confusão toda do improvável, na verdade, que eu acho o banimento aí do TikTok dos Estados Unidos. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.